Todos nós que moramos em comunidade, nós somos tratados todos como bandidos. Eu moro na favela desde quando eu nasci, eu vivo na crise desde quando eu nasci. Uma pessoa da Zona Sul e uma da favela. Para quem que eles vão dar emprego? Querendo ou não, nós aqui, nós somos muita potência, né? Tem que mostrar que aqui também tem poesia, né? Constrangimento pedagógico para lidar com racismo é uma das inovações de Preto Zezé, produtor cultural, escritor e presidente nacional da CUFA, a Central Única das Favelas, organização presente no Brasil inteiro e em mais 28 países. Preto Zezé é o nosso convidado hoje, porque conhecer melhor a luta, mas também a potência criativa, cultural e de negócios das favelas pode nos ajudar a entender que Brasil é este com 200 anos de independência. 400 anos de favela! Nas favelas do futuro, as crianças brincam na rua sem serem atingidas por qualquer tipo de bala perdida. As mães ficam tranquilas, pois sabem que seus filhos chegarão em casa com vida. Polícia naquela favela nem existe mais. Desigualdade ali não se encontra. Todos detêm um lugar na sociedade que tanto lhe foi negado. Nessa favela se deu a criação por tantas lutas contra o sistema de opressão. Zezé, que Brasil é este com 200 anos de independência? Renato, eu acho que é um Brasil que precisa se olhar no espelho e se reconhecer, porque desses 200 anos de independência, o mais grave é que, para trás, nós temos 388 anos de escravidão e uma parte da população ela foi literalmente alijada de tudo. O Estado brasileiro interviu, criou leis para que essa população continuasse excluída. Até hoje, a relação com o Estado brasileiro é muito problemática, muito dificultosa. A presença do Estado brasileiro nos territórios onde essas pessoas moram, que são as favelas, ela é extremamente precária com os serviços que chegam e é muito marcada por uma lógica de violência, principalmente quando você intervém através de forças policiais esses que fazem parte desse mesmo território, mais contraditório ainda, e que essas forças policiais, inclusive, são as que mais matam, que mais morrem, a mando do Estado. Então, o Brasil, nesses 200 anos de independência, devia olhar para isso, deitar no divã e dizer assim, vamos resolver a nossa crise de identidade? E aí começar a perceber esses lugares com outro olhar que não seja somente de gasto, um olhar que não seja só de carência, de fragilidade e de dificuldade, apesar delas existirem. Mas existe lá muita gente construindo nessa situação precária soluções e saídas para o Brasil. Ninguém, absolutamente ninguém, mora em favela porque quer. O que eu defendo aqui é cultura, não estrutura, porque boa estrutura todo mundo quer. Essa mudança de olhar passa por onde? Hoje, na favela, nós temos 17 milhões de pessoas que produzem uma riqueza no seu poder de consumo de 180 bilhões, que se corresponde ao PIB do Paraguai e da Bolívia juntos. Então, se você começar a mudar esse olhar para onde é que aquelas pessoas produzem riqueza, aquelas pessoas que constroem a riqueza que está ao redor do que a gente olha, o prédio mais bonito, a comida mais gostosa do restaurante, a roupa mais bonita que a gente veste, são feitos por mãos de pessoas que vêm desses lugares. A gente começar a ser um país realmente justo e democrático e olhar que a democracia é o poder da maioria, essas pessoas precisam ser urgentemente indenizadas pelos processos que o Estado lhe retirou os direitos, elas precisam ser apoiadas pelas suas iniciativas, mas principalmente elas precisam ter garantias de uma vida digna para ter autonomia e fazer o Brasil olhar para si e para o que o Brasil construiu como ideia de país, que é esse apartheid, como uma coisa que não é permitida mais. Não podemos naturalizar as coisas que são inaturalizáveis, digamos assim, né? Então, acho que o olhar passa por uma mudança de que a política não é uma coisa só de partido, de eleição e de político, tem que fazer política todo dia. Você fala muito em protagonismo. Protagonismo é um conceito muito caro para você. Se você olhar, Renata, nós somos um país que chega agora a 200 anos de independência, os seus 522 anos produzindo mais proteína no mundo, um dos maiores produtores de grãos, e tem 33 milhões de pessoas que não deram o que comer para seus filhos agora na hora do almoço. Então, isso não pode, a gente não pode aceitar que isso seja uma nação, não pode aceitar que esse modelo seja um projeto de país. Um projeto de país será quando todos os seus cidadãos, homens e mulheres, seus filhos, não passarem fome e terem garantido seus direitos. No momento, os 200 anos de independência serve para a gente olhar de que
A gente está independente de quê? Precisamos ser independentes de não ter fome, desemprego, falta de educação. E potencial nós temos, clima nós temos, gente inteligente nós temos, diversidade nós temos, e precisamos, inclusive, entender que as saídas para os desafios brasileiros, elas passam por inteligência e alternativas que são forjadas aqui mesmo no Brasil. Eu acho muito bacana a interlocução que a gente faz com a Europa, com os Estados Unidos, com a China, com todo mundo no planeta, mas é preciso entender que o Brasil, com as condições que ele tem, só existe aqui. Então, nós precisamos apostar nisso. E homens e mulheres são capazes de construir um outro Brasil mais justo e mais digno. Aí sim, a gente vai ser independente realmente na prática de tudo que nos amarra até hoje. E quais são essas potências, Zezé? Resiliência é um ponto, capacidade de inovar e criar e produzir soluções. E eu acho que essa coisa da colaboração e da solidariedade é uma coisa fundamental. Estou dando aqui alguns itens, mas se você mergulhar, você vai ver uma capacidade enorme. A gente realizou a Expo Favela e você teve mais de 20 mil pessoas inscritas somente de favela, produzindo de um tudo. Da tecnologia, da moda, do alimentos limpos, da questão da educação, da inovação, da comunicação, ou seja, uma gama, uma diversidade dessas potências que a gente já sabe que existe, mas que até então não tem uma visibilidade, e quando tinha, não teria o destaque devido. Então, você leva o palco do WTC, que é o epicentro dos acontecimentos das grandes corporações, levar as grandes corporações para lá, para elas estarem de igual para igual, dialogando, isso é produzir um diálogo necessário para a gente juntar as potências de inteligência do Brasil e realmente nos construir como nação, sem ser essa ilha de desigualdade cercada de racismo e mágoa por todos os lados. A ação da CUFA ganhou muita visibilidade e foi fundamental para garantir segurança alimentar para milhões de pessoas no Brasil. Como foi essa articulação? Como a CUFA, rapidamente, com 2 meses de pandemia, já tinha conseguido milhões de cestas básicas para doação e estava articulada no Brasil inteiro? Elas foi possível porque a gente já existe há mais de 24 anos nas favelas do Brasil. Nós já atuávamos com uma agenda de empoderamento de negócio, desenvolvimento de economia na base da pirâmide. Essa coisa de cesta básica e recolher doações é inédita na história dessas mais de 2 décadas nossas, em que a gente existe. A gente nunca fez esse tipo de atividade, pelo contrário, nossos eixos básicos são formar liderança nas favelas, produzir ações que transformem aquele ambiente e produzam lá uma agenda positiva e levar uma agenda de interesse para dialogar com o setor público e privado. Até então, essa tinha sido a nossa base. Quando vem a pandemia, a gente acabou se tornando, devido a essa presença nos 26 estados, Distrito Federal, em muitas favelas, a interface entre grandes empresas que queriam doar para quem mais precisava, e as pessoas que mais precisavam estavam desesperadas e muitas vezes sem ser atendidas nem sequer pelo poder público, precisavam de ajuda. Então, a CUFA, nessa interface, por estar presente, ela foi adicionando uma capacidade enorme de logística e gestão, ela foi adicionando e ampliando o seu número de lideranças. Hoje a gente está presente em mais de 5 mil favelas no Brasil, e aí a gente acabou virando esse grande movimento que, a partir dessas vivências práticas, dessa presença real na favela, dessa ação que já se desenvolve, construindo uma plataforma, uma agenda de propostas, ideias, a partir desse território, a partir das soluções que já existem, para apresentar para o país. Aí virou essa coisa enorme que virou a CUFA. Hoje nós somos a maior organização de favela do planeta, com pessoas negras à frente, mulheres, principalmente, jovens. Como é esse modelo que permite essa capilaridade? O modelo consiste em encontrar lideranças. Aí cada líder de Estado mobiliza a liderança das favelas, lê ali um perfil, há uma prioridade para pessoas negras, para não virar uma instituição de pessoas legais que vão fazer coisa para os pretinhos da favela. Há uma prioridade, uma decisão nossa de as direções serem de homens e de mulheres, não tem negócio de uma cota para mulher, isso não é nem assunto, está decidido que as direções serão de homens e mulheres, e principalmente que tenha um trabalho de base no território, porque as respostas vêm de lá. E apesar de uma diferença de uma favela do norte do Brasil e para do sul do Brasil, as diferenças elas acabam se encontrando como uma coisa positiva na medida que, apesar de diferente os perfis de favela, as agendas são comuns, as soluções também. Então, eu acho que essa capilaridade ela vai aumentando na medida que o cidadão ou a cidadã de favela começa a ver na CUFA um sentimento de empoderamento, uma visibilidade positiva, um trânsito direto com o poder, um diálogo direto com as instituições que decidem. Ele começa a entender que a favela não está mais ali como coadjuvante da sua própria vida, mas como protagonista do seu próprio destino e das suas mudanças. E qual é a maior dificuldade para mudar essa pauta? Né? Para colocar de igual para igual, para fazer com que seja vista externamente a favela como você gostaria que fosse vista? Acho que a principal dificuldade nossa tem sido a desigualdade, né? Porque a desigualdade tem sido um projeto. Se você olhar a fome, por exemplo, eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já
trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, de que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Porque na medida que eu estou aqui com fome em 2022, sem ter o que dar para meus filhos e para minha mulher, e tem uma prateleira de supermercado cheia de comida, os restaurantes todos lotados, o país produzindo comida para dar para o mundo inteiro, e a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome, isso corrompe essa ideia. Então, acho que essa naturalização de tragédias e de achar essa desigualdade como uma coisa do acaso, ela atrapalha que a gente desnaturalize isso, intervenha com políticas públicas, intervenha com o engajamento da sociedade para mudar essa realidade. Quando você olha a política, você vê o quão distante é. A política se resume para a sociedade como você ir para uma urna e votar e ir embora. Por isso que as pessoas esquecem quem votaram, por isso que as pessoas brigam mais pelo seu time de futebol do que pela política, pelo candidato. Por isso que a pessoa tem uma ideia distorcida do Estado, porque o pouco serviço que chega é ruim, e muitas vezes chega violento, chega ali para punir, para multar, para tributar, mas não devolve o que recolhe. O Estado brasileiro, para a maioria da população, que faz o cidadão de favela gastar mais dinheiro do que o cidadão de classe média que está lá sua rua arborizada, o esgotamento feito, saneamento, ali a limpeza passando, a segurança. Então, isso é uma distância da política. E o outro é a alta concentração de riqueza e oportunidade da mão de poucos. Se a gente não conseguir socializar a riqueza, todos nós temos que conviver com grandes tragédias. Isso é muito ruim para todo mundo. É lutar pela presença do Estado na favela em outro formato que não seja segurança. Que não seja somente segurança, porque a segurança também é necessária. Uma mãe que está hoje com seu filho na rua, ela está com medo no território comandado por homens armados, ela está com medo da violência, está com medo da violência da própria polícia, que pode confundir seu filho com alguém que está pertencendo a um grupo criminoso. Né? A gente já viu isso, pessoas estão levando um guarda-chuva e levam um tiro porque achavam que era um fuzil, crianças estão indo para a escola e levam um tiro por causa de operações policiais, guerra de grupos armados que levam a vida de inocentes. Então as pessoas estão muito preocupadas com a segurança. Calma, meu senhor, não tenho droga na mochila. Calma, meu senhor, aqui dentro eu só levo sonhos, vidas roubadas e almas oprimidas. Mas calma, meu senhor, eu só sou um sonhador, mas enquanto a cor de pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra e dor. O que nós temos que ver é um modelo de segurança que vá para além de munição, efetivo, viatura e prisões. Aí sim nós vamos estar discutindo a segurança pública como um conceito muito maior, que não é esse conceito de guerra, de enfrentamento, que só tem gerado derrotas e baixas de todos os lados. É uma guerra sem vencedores, onde só morrem são pretos e pobres, sejam fardados ou não. No seu livro, Das Quadras para o Mundo, você diz que não vê mais sentido na guerra às drogas. Você pode explicar isso para a gente também? É muito utilizado o argumento da polícia ir numa favela porque vai enfrentar o tráfico de drogas. A gente sabe que na favela não tem banco para lavar dinheiro, a gente sabe que na favela não tem laboratório para produzir droga, a gente sabe que na favela não tem fábrica de armas. Elas chegam nas estruturas de poder real. Lá é um varejão, um monte de barraquinha e tal. E você prende um moleque, põe na televisão, expõe, ganha e bota para a polícia, né, que amanhã vai ter que estar lá de novo. Aí é uma gíria que a polícia usa, que é enxugando gelo. Você prende você fecha uma bocada, abre duas, você prende droga, aumenta. E agora, com esse ciclo de corrupção de grupos armados que vem aqui dentro da própria estrutura de Estado, as armas são pegas numa favela e vendida para outra, a droga é aprisionada e vendida para outra. Então, o círculo vicioso que vai corroendo a sociedade. E o argumento dessa guerra contra as drogas, e essa guerra, inclusive, tem matado mais do que as próprias drogas. Então, essa lógica de guerra, e aí é lógico também a comunicação que se faz para que isso chegue no cidadão mais simples, porque a mãe realmente está com medo do filho. Você fala em legalizar maconha numa favela, você entra no Google e não tem passeata da maconha, porque ela não é prioridade, ela está fumando maconha em todos os lugares da cidade. Só que há uma criminalização de uns fumantes e outros não. Isso tem a ver com racismo, com a situação de classe, porque usar droga em lugar seguro, fumar sua maconha no seu predinho, no seu condomínio, na sua festa regada na sua rede, não tem problema nenhum. Agora, dentro do baile funk, vira uma coisa criminosa, monstruosa. Então, é esse preconceito, esse racismo e essa opressão de classe que tem que mudar. E aí, esse argumento de guerra contra a droga, ele é ineficiente, não tem vencedores, só perdem, todos perdem. Perde a sociedade, perde a favela, fica com mais ódio da polícia, a polícia com mais ódio da favela. E como é que muda isso, Zezé? Porque em várias entrevistas você fala dessa questão, né? De que o Estado democrático de direito, ele não existe na favela. Que você corre o risco de ter a sua casa invadida, de apanhar ou até de morrer só por morar onde você mora. Uma coisa que é impensável para uma família de classe média no Brasil. A gente tem que mudar a naturalização disso. Porque não é justo a sociedade se mobilizar quando invade uma casa no Leblon, mas na favela pode matar 26, entrar e matar e não dá nada. A sociedade legitima, a gente quer botar a culpa no policial, no governador, no comandante do batalhão, nos soldados que foram lá.
mas eles agem legitimados por uma sociedade que muitas vezes até concorda com isso. Você vê os comentários na rede, não, mas alguém não estava, deve ser suspeito, deve estar envolvido, como se tivesse pena de morte, pessoas julgarem e matarem. Eu acho que a primeira coisa a gente tem que fazer uma discussão com as forças de segurança, de que eles são trabalhadores da segurança pública, de que essa cultura que incutiram no profissional de segurança de ser o herói da pátria, o salvador, e que ele acaba entrando num misto de insegurança, sossego, de desconfiança e, ao mesmo tempo, de precisão, porque a sociedade precisa dele, mas não quer que ele haja daquela forma, isso leva para dentro do policial um desgaste enorme, porque ele vai ter que dar conta de realidades que não têm a ver com o cara que está alcoolizado, batendo na mulher, precisa ter política de controle de circulação do álcool. E não venham me dizer, porque vai fechar um bar na favela. É o cara da favela que enche a cara e sai para bater na mulher. Na classe média bate, mas escondido, não dá para ninguém ver. A classe média que cria os mecanismos também. Mas você precisa construir essa ideia de trabalhador da segurança pública. Por exemplo, um cara usuário de crack está roubando. Não é um problema de segurança, é um problema de saúde. Só que bota a polícia para cuidar. Cracolândia, joga para a polícia. O problema é tudo joga. Não tem como esse super-homem dar conta. E ele se frustra, ele se sente sobrecarregado, ele passa, ao invés de garantir e proteger a vida, ele passa a legitimar e perpetrar e executar um plano de morte naquele território. Sobre políticas públicas, a CUFA defende a adoção de uma renda básica. Esse projeto passa pelo Congresso. Como é a articulação política da CUFA nesse sentido? A articulação política da CUFA é levar o debate para ir para o Senado. Reunir todos os senadores que estão eleitos pelo voto popular, logo estão aí para decidir leis, produzir orçamentos que têm receita, que são de recursos da sociedade. Então, para nós é importante conversar com todos eles, de todas as posições que foram votadas. Quando um senador vota um projeto para um hospital ou para uma renda básica, ele não vota um projeto para os eleitores que votaram nele e tira os que não votaram. Ele vota um projeto para a sociedade como um todo. Então, para nós está muito claro isso. E ter que estar na Casa do Poder, dialogando, pautando, colaborando com propostas de execução é a função da CUFA de defender a agenda da sociedade. Porque, inclusive, eu vou ao Senado nesse ano, mas daqui a 8 anos, talvez os senadores sejam outros, inclusive. Então, eles são transitórios e passageiros. A nossa agenda, que tem que ser pautada todos os dias, junto ao Congresso Nacional, ao Senado, ela é permanente e necessária. No livro das quadras também, você conta de um momento que você participou de uma mobilização para impedir a destruição de um espaço público, né? Um espaço de lazer, e isso acabou se tornando um grande projeto social que depois foi incorporado pelo governo estadual, multiplicado no estado inteiro. As conclusões desse episódio são muito interessantes, né? E uma delas é como os movimentos sociais não se deixarem apropriar pelos partidos políticos. Como você vê isso hoje? Se a gente não conseguir distinguir o que é uma agenda da sociedade e que é uma agenda dos políticos da eleição, corre o risco da gente viver o tempo inteiro correndo para eleger políticos da nossa preferência ou para derrotá-los, se for o caso. E a agenda da sociedade fica no segundo plano. Quando eu tenho claro que a agenda da sociedade é o que é importante, que ela só vai acontecer se eu me engajar, aí fica claro que os políticos são nossos funcionários, são operadores das nossas decisões, são pessoas que encaminham os consensos que nós construímos. Então, é preciso ter claro isso, porque senão, o que vai acontecer? A agenda da sociedade passa a ser uma coisa da conveniência dos políticos, dos partidos, ser submetida às suas questões eleitorais, aos seus interesses partidários, e a gente fica a ver navio quando, na verdade, eles estão discutindo os interesses deles, e isso é da política, e a gente também tem que ser tão político quanto em discutir os nossos interesses. Eu não queria encerrar a entrevista sem você explicar para a gente o conceito de constrangimento pedagógico para lidar com o racismo. O racismo brasileiro, ele é o mais sofisticado do planeta. Se você perguntar na sua sala aí, juntar 50 pessoas, 10, 20, perguntar, gente, quem acredita aqui que existe racismo no Brasil? Todo mundo vai concordar que ele existe. Se você perguntar para as pessoas, gente, aqui quem é racista, ninguém vai levantar a mão. Isso é em qualquer classe, qualquer grupo político, qualquer grupo religioso, de escola, empresa, de trabalhadores. Por quê? Porque é um fenômeno que estruturou as relações sociais na sociedade e estruturalmente ergueu a partir de conceitos científicos que a universidade ajudou a formar, conceitos jurídicos que as leis que foram criadas pelo Estado elaboraram e pela política de Estado. Então,
Resultado disso, eu descubro que eu sou preto, porque teve um apagamento na memória, construção de identidade problemática. Quando eu descubro, vem uma série de traumas e de fantasmas e de memórias extremamente dolorosas. Porque você descobre, você não nasce, você descobre que é negro. E aí eu vejo um trauma. Eu tenho 2 caminhos para seguir: brigar todos os dias, porque eu vou enxergar racismo em um monte de lugar que eu não enxergava, ou criar estratégias para que a minha saúde mental, ela pelo menos sobreviva a essa turbulência e, ao mesmo tempo, eu não me omita de intervir na agenda antirracista. Então, eu desenvolvi o mecanismo do racismo, do constrangimento pedagógico, no sentido de que a gente ir além da punição. O cara prende o racista. Legal, prende e pune, mas o racismo continua solto. E aí a gente tem que mudar a mentalidade e os valores, ou nós não vamos superar. Eu não quero viver num mundo em que o meu filho José, meu Pandinha, ele vai viver num mundo com medo, preparado de andar, ter que levar o documento, não ir para tais lugares, não vestir tal roupa, não se juntar com tais pessoas, não frequentar tais ambientes, porque ele tem medo de ser discriminado. Isso impõe um tormento mental sem limite para a pessoa negra no Brasil. Então, quando você vê, diante disso, o que é que eu adotei? Eu tenho, bicho, eu vou viver minha vida, e como eu transito em muitos lugares que as pessoas só vê preto como, que é o principal legado da escravidão, é perceber pessoas pretas somente em lugar de servidão. Então, você chega num lugar de poder, o cara acha que tu é o segurança, que tu serve o café, que tu é o cara do valet. Eu disse, eu vou pegar essas situações e começar a aplicar algum constrangimento pedagógico. Falei do valet aí, eu fui num restaurante de São Paulo para fazer ilustrar. E eu estava lá sabendo que eu entrego todo dia num carro ali, bonito, tal, carro sofisticado, e deixo o carro no valet e vou comer. Volto, já sei, para não ser confundido com os caras do valet, que a maioria são negão, parecido comigo, e vou me destacando para longe. Eu estou com um vestido também diferente, tal, estou num blazer ali, uma roupa legal, mas estou vendo ali e falando no meu zap, vendo se alguém vem para cima de mim, para mim não cair nesse lugar. Só que aí eu vi um cara que estava procurando o cara do valet, ele olha, eu fiquei, pô, será que esse cara vai vir em mim? Eu não acredito. Aí tinha um vídeo na frente do restaurante, eu fiquei olhando pelo vídeo, ele vem vindo na fila, Renato. Vindo, e eu me afastando para que ele não viesse para mim encontrasse o cara do valet antes. Ele vem vindo. Aí ele olha para mim e vem no meu rumo. Ele nem me dá, nem me cumprimenta, ele não dá boa tarde, ele não fala nada. Ele simplesmente pega no meu ombro, que eu estou de lado, e ele diz, pega meu carro ali. Aí ele me entrega o papelzinho do valet. Aí eu falei, chamei ele de volta, vem cá. Não vou pegar teu carro, não. Aí o cara, por quê? Porque eu não dirijo carro de menos de 400 mil reais. Renato, esse cara correu para frente do carro, todo vermelho, porque ele era branco, assim, o rosto dele vermelho, pedindo desculpa, pelo amor de Deus, que aquilo nunca mais ia acontecer, que foi um erro mesmo, que ele cometeu isso, mas ele não queria fazer aquilo, não foi a intenção. Foi a intenção, mas fez na prática. Então, para uma forma de pedagogicamente constrangê-lo, nunca mais esse cara vai para um valet e ter um comportamento desse tipo, eu tenho certeza. Isso é o constrangimento pedagógico. Preto Zezé, muito obrigada pela entrevista. Foi uma alegria poder conversar com você aqui. Nada, obrigado a vocês. Um abraço para todo mundo. Nas favelas do futuro, as crianças brincam na rua sem serem atingidas por qualquer tipo de bala perdida. As mães ficam tranquilas, pois sabem que seus filhos chegarão em casa com vida. Os jovens estudam nas escolas públicas com os melhores ensinos de qualidade, emprego de carteira assinada, com todos os seus direitos para não precisar passar necessidade. Polícia naquela favela nem existe mais, por conta da criminalidade que acabou há muito tempo. Desigualdade ali não se encontra. Todos detêm um lugar na sociedade que tanto lhe foi negado. Pretos andando com o carro do ano, a roupa da moda, sem olhares estranhos e pensamentos preconceituosos. Nessa favela se deu a criação por tantas lutas contra o sistema de opressão.